dia sentado meditando, procurando respostas pra essa grande piração. Morte, guerra, destruição. Ai, descâncer, solidão. Ai, descanse, ai, descanse. Se eu fosse você, não ia dormir tão cedo, porque eu não sei se você vai acordar no horário marcado. Será levado, no céu haverá aviões desgovernados e pilotos também arrebatados. Na terra grande confusão, o que será que a todos engoliu? O padeiro, a secretária, o jornalista, o executivo e as crianças subiram na esquina do pecado. O assunto então mudou. Todos confusos se perguntam: onde estão os caretas malucos que contavam uma nova história? Dizendo que o filho do homem viria para levá-los a um outro lugar.
Olá, muito boa noite. Você que já está aí ligado conosco no Light. Vamos começar mais uma segunda-feira aqui juntinhos, falando sobre a razão da nossa fé. Você que não sabe, está acompanhando aí. Esse mês, né, na verdade, o mês passado a gente já começou falando sobre a razão da fé cristã, baseado um pouco no credo, né, da igreja, Assembleia de Deus, onde nós fazemos aqui o programa. E esse mês nós demos seguimentos em um tema muito específico, porque é muito complexo, seria a escatologia. E já estou aqui com o meu convidado dessa semana, Pastor Eli. Tudo bem, Pastor Eli? Tudo bem, Iana? Boa noite Muito a boa todos, noite. graça e paz. É um privilégio, uma honra estar aqui com vocês nessa programação, né, e especificamente falando sobre escatologia. Sim. Pastor Eli, que é pastor membro, né, da Igreja Batista Vida Nova, aqui de Valinhos. Músico também, o currículo dele é grande, viu, gente? Professor em teologia no Instituto Ita Ágape, na matéria de geografia, hermenêutica e Antigo Testamento. Também músico e empresário também no ramo musical. Isso mesmo? É isso mesmo. Confere? Confiro, Tudo isso exatamente. numa pessoa. E um pastor que, gente, já chegou aqui mudando tudo, né? Vocês viram? Já mudou nosso cenário, porque ele veio dar uma aula mesmo aqui pra gente hoje sobre o Tribunal de Cristo. Esse vai ser o tema do nosso programa de hoje. E vamos falar também um pouco sobre galardão, que é um tema um pouco complexo, né? Muita gente fica aí na dúvida sobre como funciona, como vai funcionar, né, essa questão de galardão, Tribunal de Cristo. Então, podemos começar nossa aula? Sim, vamos lá, vamos para o transbordo. Então, vamos lá. Vamos, então, começar abordando, né, sobre o Tribunal de Cristo. Como eu disse, né, no programa anterior, está sendo bem diferente esses programas, porque para mim é tudo novidade, né? Escatologia, eu aprendi, na verdade, um pouco, mas bem básico, né? Então, aí, quando vem as pessoas teólogas aqui para explicar, eu fico envolvida, ouvindo a pessoa normalmente. Mas então, vamos lá. Não vou interromper tanto. Vamos falar então sobre o Tribunal de Cristo. Como que vai funcionar essa questão do tribunal? Eu queria saber como que vai ser, quando vai ser, se todas as pessoas serão julgadas, como que vai funcionar, pastor? Muito bem. Esse é um tema polêmico, porém de fácil acesso, porque está na Bíblia. Em 2 Coríntios 5, nós temos lá quem é de direito, o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, quem é de direito que vai passar por esse tribunal. Primeiramente, se você chegou no tribunal, porque você já é salvo. Então, esse tribunal não é para os ímpios, e sim para aqueles que passaram pela salvação e já cumpriram, aceitaram a Cristo Sim, no seu em sacrifício, vida. na cruz, na sua ressurreição, e também tiveram já o batismo de arrependimento, e diante disso foram para o tribunal. E quando acontecerá? De acordo com 1 Coríntios, capítulo 4, Jesus virá buscar a sua igreja, e nessa que ele virá buscar a sua igreja, ele vem nos ares, aqueles que morreram em Cristo, ou seja, que eu vou fazer um desenho próximo aqui ao gráfico logo mais, Sim. aqueles que morreram em Cristo, esses, quando o Senhor estiver em glória nos ares, ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, se for nesse exato momento aqui, se for neste momento, nós não precederemos a eles, e sim subiremos com eles em glória. Aí, Aqueles que já morreram, então, até os que morreram antes de Cristo? exatamente, os que Tá. morreram de Cristo, por quê? Veja bem, dentro do conceito promessa ou prenúncio, Jesus vem sendo anunciado desde o Gênesis, Sim. pelos profetas, pelos juízes. Então, toda a lei de Moisés, todo o caminhar do povo de Israel, diante de redenção e salvação, anuncia a vida do Messias, Redentor. Tá. Então, eles fazem o quê? A anunciação, eles anunciam como profeta, mesmo como eu disse, juízes, e vão anunciando, apontando o quê? Virá o Redentor, o remidor de Israel. Então, eles estão olhando no passado, que vai ficar bem claro quando eu fizer o gráfico. No passado,
E nós que estamos no presente, é aí que está. Eles no passado lá olhavam para o futuro. E Aham. nós que estamos aqui no futuro, pós-Cristo, Uhum. nós vamos olhar para o passado. Passado. Ah, entendi. Então, quando Cristo voltar, haverá o arrebatamento. Então, todos que já estavam mortos ressuscitarão e nós iremos subir. Vamos supor que se fosse agora, né? Como você Não disse. precedendo os que já morreram, que vieram antes, né? Ah, tá. Tanto antes de Cristo, que morreram acreditando na promessa, e como esses que depois de Cristo, que morreram agora, nesse século o pós-Cristo, né? Aham. Esses também ressuscitarão juntos, e nós não precederemos, subiremos com ele em glória. 1 Tessalonicenses 4, versículo 18, Aham. 19. E aí já acontece o tribunal. Não, aí é que está. Uhum. Quando Jesus menciona na parábola de Lucas 19 que teve um homem que veio aqui, deu dons e talentos e viajou por uma terra distante, neste aspecto, o que acontece? 19:11. Nesse aspecto, o que acontece? Ele está falando dele. E Aham. nessa que ele está falando dele, o que acontece? Vocês, enquanto nós estamos aqui, vocês estejam preparados, porque eu vou voltar. Então ele fala que ele volta, dentro de Lucas 19, nessa parábola, Aham. volta para julgar os dons que ele distribuiu à igreja. Então ele está falando especificamente da igreja. Entendi. E a questão de todos ser julgados, mas não todos, então, farão parte do tribunal especificamente. O tribunal seria algo específico para os cristãos, né, que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Então, essa é a confusão, porque lá no final do texto, de 2 Coríntios 5, fala lá, e aqueles que a obra permanecer, que é o ouro e a prata, Uhum. esses aí serão salvos, mas salvos desse julgamento, mas para a prova de galardão. Não salvação, porque é aquilo que eu já falei para você no começo. Uhum. Se nós estivermos no tribunal, é prova que nós já somos salvos. Então não precisamos fazer mais nada. A meritocracia que está dentro do set list de perguntas, a meritocracia é questão das obras da igreja e desses que cumpriram e fizeram o quê? Dos talentos e dons que foram dados, distribuídos para a igreja, eles executaram boas obras, ou seja, multiplicaram, fizeram boas coisas. O que acontece é o seguinte, acho que eu já vou para o quadro, para ficar mais Vai lá. claro. Vamos lá. Então, nós temos aqui uma linha de tempo, vai dar close aqui na lousa? Vai? Vai. Está prontinho aqui? Dá para dar uma proximidade? Pessoal da técnica? Então, enquanto isso que eles vão fazendo, aqui nós temos a linha do tempo. Sim. Certo? Aqui está lá, Gênesis, e aqui está o fim dos tempos. Está nítido aí? Eu acho que está branco, né? Vai dar um zoom ali na outra Vai câmera. dar um zoom? Tá bom. Então, enquanto isso, eu já vou desenhando. Tá. Aqui, então, vieram os profetas, certo? Vieram Moisés, os profetas, veio a promessa. E aqui no meio, Iana, veio Cristo, a revelação de Cristo. Então, nós estamos, pós esta revelação, Cristo, estamos aqui, vamos colocar aqui, 2021, ok? Aham. Então, o que acontece? Aí que está a confusão. Quando Jesus fala, a referência em Lucas, eu vou ficar de costas, mas acho que não tem tanto problema, né, pastor? Não, pode seguir. Então, como eles falam a questão da promessa, eles falam dele, Jesus veio, morreu, Aham. certo? Ele foi sepultado e ressuscitou. Nessa que ele ressuscitou, ele foi implantar, idealizar o reino. Ele está aqui, no seu reino. Sim. Só que existe uma promessa. Qual é a promessa? Que ele ele vai vai voltar. Nós que estamos aqui, estamos esperando a volta dele. Quando ele voltar, é aí que está. Quando ele voltar, ele vem e implanta o milênio e vem com todos. Aí que vem o julgamento dos ímpios no final. Então, tá. nesse período aqui, só para finalizar, nesse período aqui, Jesus morre, ele vem aqui no começo, ele morre, ele é sepultado, ressuscita e implanta seu reino. Nós que estamos aqui, nós estamos na esperança, na promessa. E o que acontece? O que está acontecendo aqui? Aí que entra as obras. Nós temos que quê? Nesse período aqui, nós temos que anunciar, falar do amor dele, fazer as boas obras no aspecto de salvação, Aham. fazer os programas, fazer
os vídeos, anunciar o que Cristo é para nós como igreja, que a igreja está aqui. E Uhum. o que acontece? Para você entender agora no desenho e no gráfico. Os profetas, Moisés, que estiveram aqui, eles anunciavam essa vinda aqui. Aham. Então eles faziam esse anúncio. Vai vir o Messias, ele virá. Uhum. Nós que estamos aqui, estamos fazendo o anúncio de que ele veio e foi e vai voltar. Então nós, o papel da igreja é anunciar a volta de Cristo e Até que ele venha. passar todo o aspecto salvífico de Cristo. Então a igreja, ela tem um papel fundamental. Aí é que entra a questão que muita gente, o que são essas obras? É. Porque a questão, o tribunal, então, seria o momento da entrega dos galardões. Após o milênio, isso. Exatamente. Tá. Não, antes do milênio. Antes do milênio. Antes do milênio. Porque daí no milênio seria Deus reinando, Exatamente. E Ele vem com a com a igreja. igreja toda já redimida, já todos estabelecendo o satisfeitos. céu na terra. Exatamente. Tá. E aí, a questão do galardão. Como seria o funcionamento ali, né? Seria meritocracia? Porque quando a Bíblia fala que às vezes as pessoas interpretam, né, de forma errônea, a salvação não vem por obras E para sim, que pela graça. ninguém Primeira, se vanglorie. Efésios 2, capítulo 4. Isso. É pela graça, não vem das obras para que ninguém se glorie. Exato. Mas Efésios aí 2:4. existe a questão de, já que eu sou salvo pela graça, não preciso fazer nada no dia do julgamento. E aí? Não, aí é que está uma ótima. Essa pergunta é capciosa e Vamos muito lá. importante. Eu Hipergraça. só corrigindo, é Efésios 2:10, que nós Tá. falamos da questão da graça. Aham. Vamos lá. Quando nós entendermos, deixa eu colocar aqui só o celular. Quando nós entendemos a questão da salvação, até mesmo Tiago fala. Sim. Não são. Tiago fala muito a questão de obras. Fala, sim. Como Paulo fala a questão que não é das obras. Então, como é que fica a igreja? Lembrando que muitas pessoas se fixam em obras para ser salvo. Essa salvação, estas obras é para salvação. O que nós estamos vendo, muitas instituições fazendo caridades donativas, essas coisas, não há erro nenhum, mas não é para a salvação. Sim. Isso não salva. Aham. Porque se fosse isso atribuir à salvação, as pessoas que tinham mais facilidade de dar mais, seria uma Teria vantagem. uma vantagem, vocês estariam muito em vantagem e seria uma discrepância quanto ao justo juiz, que Jesus é o justo juiz. Sim. Deus é justo, é um Uhum. dos atributos exclusivos de Deus. Deus é justo, reto, Deus é eterno e Ele sabe do seu time, e nessa questão do seu tempo e time, Ele colocou na pessoa de Jesus a questão dos 3 ofícios: sacerdote, rei e profeta. Sim. Por isso que, só para você entender nesse gráfico aqui, Uhum. por isso que no período antes a Jesus que eles anunciavam, vieram as manifestações. Quais são as manifestações? Período de juízes, Uhum. período dos profetas, período dos sacerdotes. Dentro desse aspecto dos 3 ofícios de Cristo, ele atribuiu ao povo de Israel e capacitou homens dentro do povo de Israel para que estes fizessem os ofícios de Cristo na terra. Ou seja, julgasse, apresentasse o reino, apresentasse para eles a palavra de salvação. Então, ele capacitou a Israel, antes de Cristo vir, para que eles anunciassem qual seria o perfil do Messias, do rei, sacerdote e profeta. Aí é que está a grande questão que Israel, o povo judeu, não aceita. Por quê? Não seria ele, aspas, não seria ele que viria remir Israel e agora está pendurado numa cruz? Não era esse, tanto é que fizeram uma insígnia, né? INRI, aqui está o rei dos judeus, claro, fazendo uma chacota. Mas dentro desse conceito, eles estavam esperando em Cristo a solução dos seus problemas. Não seria ele que teria desembainhado a espada e acabado com os romanos? Aí é que está a grande questão do povo judeu não aceitar. Porque eles queriam um rei que viesse com julgamento, como nós estamos falando da questão de julgar. Sim. Queria um rei que viesse apresentar o sacerdote no templo, e queria um rei que viesse profetizar
tanto o prenúncio como as coisas vindouras, que seria o milênio, as coisas vindouras do futuro. Entendi. E dando seguimento, então, das obras. O que seria obras que não permanecerão? Então, aí que... Já terminou a pergunta? Sim. Essa? Aham. Então, obras que não permanecerão. Veja, se eu estou fazendo obras para a salvação, eu não vou chegar lá. Por Sim. quê? A salvação não é por obras, Aham. é pela graça. Então, nós temos que entender muito bem isso. Se eu cheguei diante do tribunal, afirmo novamente e repito, se eu chego diante do tribunal, é porque eu já sou salvo. Então, aí é que está. Eu estou aqui hoje por quê? Você me convidou. Mas eu vou lá porque o programa vai me dar um status, vai dar um ibope. Vai ser provado. É palha, é feno, é madeira, como está lá no texto de Coríntios. É palha, feno, madeira. Então isso vai ser provado. É a motivação. E dentro dessa motivação que nós vamos ser julgados. Então Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração, porque você está fazendo esse programa às segundas-feiras. Deus conhece a obra aqui desta instituição. Então, dentro desse conceito, ele olha e vai julgar e vai provar com fogo. E aí que está, olha só. Muitos colocam, se me permite estar dentro da pergunta, eu já vou emendar o assunto. Pode ir. Muitos colocam a questão do ouro e da prata. Então o galardão é para destacar, os crentes até trouxe aqui, coloquei aqui, vou fazer uma dinâmica aqui com água e os copos, para você ver. Então o galardão vai ser visível, então, poxa, um Deus justo. Se eu fiz muitas obras, mais que você ou você fez comigo, então vai ser notado. Então, qual que é essa satisfação de galardão? Peraí, então não é uma questão muito justa, nós vamos estar no céu. Preste bem atenção. Eu acho que o maior galardão de todo cristão crente em Jesus é de ser aprovado, como está lá em Lucas 10, 20. Assim, Senhor, os demônios nos sujeitaram e vieram felizes, os discípulos vieram felizes, se alegrando. Os demônios se submeteram às nossas ordens. Aí Jesus fala, não estejais felizes por os demônios terem sujeitado vocês, mas estejam felizes se o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Que é um outro assunto para um outro entrevistado, ou para nós, que a gente pode vir posteriormente. Mas estejam felizes por o nome de vocês estarem escritos no livro da vida. Então, dentro desse conceito e dessa linha de raciocínio, se eu já cheguei no tribunal, nesse tribunal que Paulo fala em Coríntios, já é um galardão. Então já, exatamente, você pegou. Olha só que menina inteligente. Não é isso, gente? Então, se nós já chegamos lá, já é o maior galardão. É o maior galardão. Esse é o maior prêmio. Então, e dentro desse conceito, Paulo está escrevendo para os gregos. E a palavra para galardão, palavra prêmio, na verdade não é galardão, é prêmio, é pina. Ou seja, pináculo. É que nem a tribuna lá de quem recebe a medalha. Lá, Iana, nós vamos, eu e você, aqui todos que estão aqui nessa técnica, aqui nessa equipe de suporte, que estivermos lá nós vamos receber, é bem claro isso, nessa pina, vamos receber prata, ouro ou bronze. Mas aí você me pergunta, eu jogo a pergunta para você me fazer, né? Pergunta para mim, então isso não vai ser visível, então eu vou ver o seu bronze, ou eu vou ver o seu ouro e eu vou estar com bronze, como que fica? Faz essa pergunta para mim. Como ficará a inveja, a comparação? Dentro do céu, inveja? Será que vai ter esse sentimento? Né? Mas a comparação, né, de prata ou bronze. Eu não vou ver, é a mesma coisa que esse gráfico aqui, olha só que interessante, dá para dar um close aqui, técnica? Outra aula. Muito bem, já que vamos fazer o transbordo, vamos fazer transbordar aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui nesse recipiente 2 copos e eu vou deitar água neles. Eu vou esparramar água neles. Deixa eu ver, só a câmera é interessante. Isso, aqui 2 copos, eu vou esparramar água. Então o que acontece, gente? Vamos colocar aqui, o da direita é Iana e o da esquerda sou eu. Então nós fomos aprovados, estamos lá no justo, diante do trono do justo, e ele vai pelas minhas obras e as suas obras. O que foi palha, feno, a entrevista do estádio com o pastor Eli, olha, o Eli, vamos queimar na palha, um exemplo. Claro, que é uma aplicação só. Então nós vamos fazer essa comparação aqui. Aí o galardão, ele vai derramar o galardão dele nos nossos cálices de vida. Tá.
até transbordar. Não sei se a câmera Aham. está pegando o transbordo. Tá, né? Tá sim. Aí, transbordou os dois. Uhum. O que difere um do outro? O que difere é que o meu galardão, as minhas obras, está desse tamanho, mas você não vai ver. Os nossos telespectadores, dá uma close aqui na minha mão, o pessoal da câmera. Vai pegar aqui. Esse aqui é o meu galardão. Olha o tamanho. E o galardão da Iana, por ela ter feito vários insights, entrevistado, é um copo maior. Mas a diferença, dá um close aqui, cameraman, aqui ó. A diferença é que tanto eu e você, todos que estão, não estão vendo o tamanho e a dimensão do copo, do cálice, para receber esse galardão. Então, o que acontece? A grande jogada não é o tamanho. A grande jogada é que todos estão transbordando. E não importa o quanto. Eu estou com um cálice pequeno, estou transbordando. Eu estou com um cálice maior, eu estou transbordando. Então, a Uau. grande diferença é o transbordo e não é o tamanho. Uau, incrível. Já virou chavinha aí, né, gente? Então, fechando esse tema, Vamos né? lá. Fechando especificamente a questão do galardão, Uhum. meritocracia. É por mérito, sim. Uhum. Eu fiz por merecer. Então, você que está fazendo a obra de Cristo, então Deus está vendo. E se nós já estamos lá, Ele vai julgar. Se nós já estamos lá, já fomos aprovados. Mas se Sim. nós estamos lá, o que acontece? Eu vou receber o meu mérito em galardão. Então, a minha satisfação não vai sobrepor a sua, porque eu só vou estar olhando para o meu. E eu sei o grau da minha satisfação, como você sabe o grau da sua satisfação. Interessante. Você, se fosse assim, para chutar, não sei, chutar ou falar o que seria o galardão, você diria que seria esse transbordar O que seria esse transbordar? o que seria? É porque é complicado falar das coisas do céu, né? Como o antigo entrevistado ele falou, são coisas muito comparativas com o que temos na Terra, mas lá é totalmente assim indescritível as coisas. Então, Pode falar. quer continuar com a pergunta? Não, então, porque a gente fala de prata, ouro e bronze, né? São três coisas preciosas que nós temos aqui. Aqui na Terra nós temos uma hierarquia, né? Que é o ouro primeiro, prata e depois o bronze. Mas no céu, o que seria esse transbordar? Então, quando você fala em reino, você lembra no metal mais precioso que nós temos, ouro. Sim. Nós falamos muito em nossas pregações, vemos e vimos muitas aplicações referentes às ruas de ouro, Sim. guias de diamantes, pedras de jaspe, Uhum. enfim. Tudo isso eu chamo como uma palavra antropomórfica. É ouro e é prata, é bronze, é pedras preciosas, sim. Mas eu falo assim, são palavras antropomórficas, o que seja uma palavra de antropomorfia? É algo dimensionado na minha realidade humana para que eu entenda qual é a dimensão de céu. Sim. Eu não consigo mensurar o que é rua de ouro. Eu sei entender, como ela tem um texto em 2 Crônicas, que a prata e o ouro era tão comum no reino de Salomão que se confundiam com pedras nas ruas. Uhum. Era tão próspero. Isso aí é uma metáfora. Não que a gente Sim. chutava ou tropeçava em ouro. pedra, Aham. em prata e ouro nas ruas. Mas é uma metáfora, uma aplicação de que era tudo em comum entre eles, que a prosperidade era comum em todos. Sim. E quando nós falamos aqui no gráfico a questão de ouro, reino, Uhum. reino nós lembramos de coroa, coroa de ouro. Sim. Então, essa dimensão, essa esfera de prata, ouro, bronze, diamantes, tudo isso é um referencial antropomórfico para que eu e você entenda a grandeza e a glória do Senhor. Uhum. Se vai ter ouro, amém. Mas o ouro que está lá para eu pisar ou morar em ruas, enfim, qualquer situação que vem mostrar a glória, nada será maior que a glória do Senhor. Mas respondendo a sua pergunta, Uhum.
é a questão da satisfação. Só o prazer e a alegria de estar lá e de receber isso, a satisfação, é superabundante, é tremendamente demais. E tudo isso que nós vivemos aqui, tudo isso que nós passamos aqui, não é nada, nada. Você pode ter bens, você pode ter muitas coisas aqui. Você pode adquirir bens, prata e ouro, mas nada se compara ao que vai ser na glória com o Senhor. E muito mais ainda, maior ainda é a glória do Senhor, Uhum. que vai expandir, vai ser esplêndida, glamourosa, fulgurosa, uma luz fulgurosa, que Uhum. nós vamos olhar para Ele. E Ana, eu estou tentando explicar Sim. a grandeza disso. Você vê como que faltam palavras, por quê? São explicadas dentro de uma antropomorfia, relação Sim. de ouro e prata, só para você saber a dimensão. Mas a glória do Senhor é muito maior que isso. Sim. Então, seria o maior galardão já estar no céu com Cristo? Sim. Foi né? aquilo que eu falei logo no começo da É. entrevista. A maior glória é ser aprovado, já estar lá. É. Então, tem uma canção do Gesa, é um cantor lá de São Paulo. Ele fala assim: desejamos ir lá, que a alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Uhum. Dessa terra tesouros não há que nos podem aqui segurar. E aí eu faço um contraponto. Tem gente, aqui a terra é boa, nós Sim. estamos vendo, mas aqui tem gente que a terra é tão boa que não quer subir. Eu não Uhum. vejo a hora de subir. Maranata, vem Maranata. Senhor Jesus. Amém. Eu queria perguntar, então, qual a condição para ter sido salvo e permanecer? Olha, salvo e permanecer é constância. Aham. Salvação é constância. Você aceitar o batismo, eu batizei meu filho agora sábado, né? Sim, emocionante. Tive a honra, e a honra é de batizar 3 filhos, né? Os 3, né? Então, a condição é constância e permanência no Senhor. Então, a condição, Iana, é que nem dentro do galardão, da aprovação, essa salvação que você está falando é questão de permanecer salvo. Sim. Então, a questão não é mérito, o mérito é do Senhor. Aham. Ele que deu condições de eu e você sermos salvos. Sim. Então, quando eu me projeto a questão da salvação, eu tenho que entender que é que nem você pega um carro da concessionária zero. Você vê lá no vidro, ok, vidro ok, estofado ok, tapeçaria ok, mecânica ok, chassi ok. Você vê lá tudo um firmado de teste de qualidade. Checklist, né? Exatamente. Eu trabalho com instrumento musical e as guitarras importadas de primeira linha, as Fender, as Gibson, ela vem debaixo dos seus hard, das suas peças, firmado quem que montou e quem que instalou, ou quem que fez o teste de qualidade. Vem lá o departamento firmar. É a mesma coisa a salvação. Quem que firmou sua salvação? Você está aqui por quê? Uhum. Porque eu fiz boas obras? Negativo. Eu fiz negativo. É o sangue de Cristo. Eu vou dar dentro desse tema, eu posso contar uma historinha Vamos rapidinho? lá, com certeza. As suas histórias são marcantes. Obrigado, obrigado. Certa vez, né, uma classe passou a um sorteio, né? Inaugurou a escola, né? E olha, nossa classe aqui vai tirar uma foto com o prefeito. E então, a partir desse dia, nessa data, o prefeito vai vir aqui e a nossa classe, a professora chegou para aquela classe e a nossa classe foi premiada em postar a foto com o prefeito para a inauguração da escola. Uhum. Um menino muito simples. Estou dentro da pergunta de salvação, permanecer. Uhum. Tá? Então, um menino muito simples, ele começou a faltar na aula. Ele começou... um detalhe. A professora falou assim, então, nesse dia você vem com a melhor camisa, com a melhor short, ou com a melhor calça, e com o melhor tênis, com o melhor calçado. Sim. Aquele menino usava chinelo de dedos, Iana. Uhum. Então, o calçado dele mais sofisticado era uma sandália simples de dedo. Então, ele começou a faltar, e souberam que ele estava faltando por causa
de que ele não queria fazer a classe passar vergonha, porque ele não tinha um calçado bom para vir, para sair na foto com o prefeito. Aí souberam disso, aí a escola, a classe se mobilizou, fizeram ajuntaram lá uns recursos Uma vaquinha? e compraram um tênis para o menino, um Aham. tênis novo, foram lá, compraram, e aí um menino, que era um pouquinho mais, assim, mais socialmente falando, tinha mais condições, eu sei, ele mora a caminho da minha casa, eu posso passar na casa dele e entregar esse calçado para ele e doar notícia para ele. E chegando lá, o menino viu de longe, e indo em direção à casa dele, indo em direção para falar com ele, esse menino viu, pegou uma pedra e jogou naquele menino que estava levando o calçado. O menino que estava precisando do calçado, não sabia que era o calçado que ele estava levando, Sim. ele chegou que ia falar alguma coisa da escola, ia trazer alguma notificação da escola, ele simplesmente estava preocupado, mas ele não sabia. Aí ele jogou uma pedra e cortou a cabeça do menino, e foram para o hospital, para o pronto-socorro, deu ponto, tudo, aí explicou como foi a situação, aí a diretora soube, os pais souberam, foram chamados todos na sala da diretora, juntamente com a professora e os 2 meninos. E aí estava na mesa, assim, em cima, a caixa do calçado. Uhum. Aí a professora falou assim, a diretora e a professora falaram assim, por que você fez isso? Eu sabia que ele ia vir falar sobre a escola comigo, e eu não queria papo com ele, então eu fiz isso mesmo de revolta. Assim, pois é, você sabia, você quer saber o que ele estava fazendo lá perto da sua casa? Aí abriu a caixa de sapato e mostrou o tênis novinho para ele. Olha, nós fizemos aqui ajuntamos uns recursos, compramos esse calçado, porque nós soubemos que você estava constrangido pelo fato que não poderia estar nessa apresentação, nessa foto com o prefeito, então nós não queríamos que você ficasse fora dessa festa, então nós fomos lá para calçar você, para você vir na foto com a gente. Aí o menino olhou assim para ele, aí o que estava levando o presente falou assim, olha, mas mesmo assim você pode pegar. Aí o menino que atacou a pedra falou assim, eu não mereço receber isso de vocês. Sabe o que o menino que estava levando o presente falou, Iana? Merecer, você não merece, mas você precisa. Então, todos nós precisamos da salvação em Cristo. E aí, como fazer para manter isso? Reconhecendo. Aí, responda a sua pergunta. Se eu reconhecer pela minha humildade, que não é pelas minhas obras, não é pelos meus méritos, não é para a minha glória, e sim para a glória dele, você vai ser aprovado. Então, tudo fazer. Quer comais, quer bebais, fazer qualquer coisa, façam isso para a glória do Senhor. Amém. É bem isso mesmo, né? Acho que Lewis, eu estava lendo o livro, ele fala, dificilmente um ser humano reconhece sua falha, seu defeito, e a necessidade de que precisa realmente mudar, a não ser que realmente Cristo seja ali o que coloca uma indagação, né? Então é isso. Certinho. Próximo assunto, nós vamos falar sobre bodas do Cordeiro. Você quer dar um toque assim de curiosidade para os nossos convidados? Bodas do Cordeiro seria um banquete para aqueles que permaneceram fiéis? Com toda certeza. Aí já foi julgado as obras, está todo mundo no estado de satisfação, transbordando, e a bodas do Cordeiro é para a celebração. Ok. Para saber mais, vamos ter que assistir o próximo programa, né, gente? Muito obrigada, pastora Eli, por esta aula. Muito incrível. Essas dinâmicas que deram um toque especial para o nosso programa de hoje. Você me acompanha, e também posso aqui dizer, né? Acompanhe lá no Eli Casagrande, no YouTube, no Instagram, Casagrande _ musical. Tem essas metáforas, essas histórias, né? E ao mesmo tempo também essas coisas lúdicas. Eu gosto muito de pregar e falar algumas coisas lúdicas. Sim. Então fica aí, a honra é minha, foi um prazer, um privilégio estar aqui com você, te rever, o pastor dessa igreja aqui que eu amo, e é um prazer aqui imenso servir vocês. Amém. Muito obrigada mesmo por aceitar o convite e trazer tudo essa aula para nós. Então é isso, pessoal. Nosso programa hoje fica por aqui. Na semana que vem, nós vamos... Assim, vai ser uma pessoa muito
bacana que vai vir aqui conversar com a gente. Ele vai gravar 2 programas. Eu não sei ao certo quanto tempo vai durar, porque assim, a gente vai espremer ele. A gente vai tirar todas as informações possíveis. É Reinaldo. Reinaldo vai estar aqui conosco. Ele tem vários livros lançados sobre escatologia, teologia. Ele é um teólogo e ele vai estar aqui conosco. Nós vamos gravar com ele porque ele dá aula, né? Então a gente vai gravar bastante conteúdo para o Light. Então na próxima segunda-feira você não pode perder o conteúdo dele, ok? Nós vamos falar sobre tudo que falta aí de escatologia, que a gente dividiu em partes porque é muita coisa. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo Light. Não esqueçam de acompanhar a gente em outros programas anteriores aí. A gente já fez um programa sobre escatologia. Se quiser também ver outras coisas sobre a razão da fé cristã, tá tudo aí gravado. E acompanhem também a nossa programação dos nossos cultos, ok? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau.